Boa noite, sexto ano. Agora, hoje, essa aula e a live agora, a gente termina o nosso assunto, que foi a respeito das linguagens, né? A linguagem e comunicação. Nós vimos, então, a história da linguagem, a criação do alfabeto, a invenção da imprensa, a linguagem tecnológica, os seres linguísticos, a linguagem como filtro e agora, para terminar, a linguagem como ação. Na live ela vai ser mais dinâmica, porque nós vamos poder continuar a nossa conversa como sempre e que vocês dão um show, né? Em relação, porque vocês já entenderam a importância da linguagem, aonde tem o emissor, o receptor, e o emissor mandando códigos ao receptor e o receptor, para que essa linguagem seja efetivada com sucesso, ele tem que decodificar. Então, para isso, nós vimos desde os primórdios como a linguagem ela nasceu, de que maneira nós temos não só linguagem verbal, como todo tipo de linguagem, como ela é importante, a grande importância dela, assim como tem que haver filtro. E agora nós vamos passar para linguagem como ação. Então, o que dá para entender é que essa linguagem ela não é passiva. Quando fala assim, linguagem como ação, ela é uma linguagem ativa. Então, a linguagem nossa tem que ser ativa. Tem que ser uma linguagem que gera realidades. De que maneira? Agora que nós vamos entender. Como é, professor, que ela vai se efetivar? Vai se efetivar quando você vê o que a linguagem faz com que você acredite até quem você é, até de uma maneira negativa, da qual você acaba assimilando aquilo, ao invés de tornar aquilo algo diferente. Porque ela vem para gerar. Normalmente a palavra gerar, eu gosto de entendê-la gerar vida, algo positivo. Ela pode gerar algo negativo? Pode. Você vai ver um exemplo tremendo que o Coutrin vai dar em relação a esse papel da ação, ao papel da linguagem como ação. E que isso não pode acontecer conosco. Ela tem que vir com uma maneira bem diferente. E quando eu me deparar com o que ela quer fazer comigo de uma maneira nociva, eu tenho que reverter essa situação. E isso não tem nada a ver com rebeldia. Isso são coisas que têm que ver com ação da melhor maneira. Então vamos por parte. A linguagem não é apenas um meio que nos permite descrever a realidade. Então, o autor deixa claro que a linguagem ela não vem um meio só para descrever a realidade, como se o real estivesse aí sempre, pronto e acabado. E o papel da linguagem fosse unicamente o de refleti-lo como um papel passivo. Então ele deixa claro que não é isso. Eu não tenho que somente descrever aquilo. Então, automaticamente eu entendo que eu já vou utilizar esse meio bem de uma maneira ágil. Vamos lá. Se a linguagem, como produto sociocultural, impõe limites às nossas possibilidades de perceber as coisas, e se às vezes nos confunde, fornecendo pistas erradas sobre nossas experiências,
ela também é ação. Então ele está falando o seguinte: quando a linguagem é repassada, aquilo que nós vimos lá atrás, né? Quando ela é repassada de maneira errada, que acaba formando, então, pensamentos, ideologias sobre as nossas vidas, então é porque ela tem poder de agir. Então ela está dizendo que cuidado com as palavras que são ditas ou referidas a você, ou que você mesmo refere ou descreve. E aí vocês foram brilhantes dizendo quão perigoso seria uma linguagem de maneira equivocada, né? Continuando. Agora, então, veremos que a linguagem ela é o quê? Ativa, não apenas no sentido negativo, restrito, de filtro. Ela também é ativa em um sentido positivo, gerativo, pois contribui para gerar realidades. Se eu sou uma pessoa que procuro não o senso comum, se eu sou uma pessoa que procura com afinco o entendimento, a intelectualidade, ou mesmo entender essa vida sociocultural e até mesmo esse momento socioeconômico que nós estamos vivendo, eu então vou repassar de maneira cautelosa. A linguagem vai ser emitida por mim de maneira cautelosa a criar coisas positivas e não nocivas, não a partir de mim, não a partir de você que já tem conhecimento, ok? Então vamos lá. Eu já havia dito para vocês que por meio, antes, né, que por meio dos códigos e sistema linguístico, nós acabamos aprendendo a organizar internamente as vivências do que nos acontece. Isto é assim, isto é de outra maneira, isso sou eu, isso não sou eu, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. E aí vai. Você pode perceber, portanto, que a partir do domínio linguístico, cada um de nós é um observador que formula interpretações das experiências. Então eu tenho que ter um senso apurado, eu tenho que ser um cara conhecedor, para que todas essas informações que chegam a mim, eu tenho que passar por um filtro, para que então, já que a linguagem é uma ação, que ela seja positiva ao chegar a mim e eu repassar. Pensa a responsabilidade nossa. E ultimamente a mídia tem colocado muito isso, né? Então vocês já disseram também várias vezes nas lives o quão importante isso é. Então ela vai modelando a própria identidade de forma particular de ser e de agir. E em outras palavras, as interpretações que cada observador dá às suas experiências geram ao mesmo tempo o tipo de observador que ele se torna. E o tipo de observador que ele se torna vai determinar o tipo de interpretação que será capaz de fazer. Olha a seriedade. Agora, vamos ilustrar essa ideia. Tomemos como exemplo uma pessoa que, após alguns fracassos ou frustrações, passa a observar-se de determinado modo, repetindo para mim, no caso da timidez. Aconteceu algo com ela, ela começa a repetir, sou tímida, sou tímida, sou tímida, e acaba acreditando de que essa timidez faz parte, tanto porque repassaram, quanto porque eu afirmei a partir de um dado momento de existência negativa na minha vida.
ao adotar esse discurso, está forjando sua própria identidade e realidade futura. Se ela acredita que é tímida, não terá outra opção senão conduzir-se com timidez diante dos outros e repetir os fracassos anteriores. Olha o grande problema que nós podemos causar a nós mesmos. Vocês já pensaram se nós acreditássemos em todas as falas que nós dissemos no início da pandemia e continuássemos acreditando e continuando a falar sobre todas essas coisas? Aonde que a gente teria chegado? Em lugar nenhum. Então, isso significa que existe uma circularidade constante entre o que pensamos ou dizemos, a maneira como atuamos e a identidade que forjamos. É nessa circularidade linguística que, em grande parte, criamos e recriamos constantemente a nós, podendo tanto reforçar modelos antigos como promover nossa própria transformação. Pensa o tanto que vai ser joia a live para a gente conversar muito. Pensa o tanto que nós podemos intervir nesse mundo e mudar, já que com a nossa linguagem, de todas as maneiras, ela tem essa capacidade de ação. Até a live.